quem já não sabe, é Vinícius Rano o nome. E como a gente acabou concordando aqui numa ditadura da maioria, vou falar um pouco sobre linguagem corporal. Tá? Você já ouviu falar do livro que chama O Corpo Fala? É um livro antiguíssimo. Então, as ideias são baseadas no que eu li desse livro. É um livro que eu leio anualmente. Eu tenho um hábito de lê-lo com bastante constância. Por quê? Porque isso encaixa justamente num dos pontos que o próprio Andrei falou, que é a parte da empatia. Me ajuda a conectar com as pessoas que eu estou lidando. Eu sinto que isso se tornou uma ferramenta imprescindível para entender o que a pessoa está sentindo. Especialmente considerando que o meu trabalho, minha atuação principal na Lambda, dentre outras vezes, ser um consultor, tanto de LM quanto de desenvolvimento de software, arquitetura, o que quer que seja envolvendo software, eu acabo lidando muito com mudança cultural, com mudanças que as pessoas se sentem, às vezes, perdendo privilégios, ou a própria mudança em si acaba causando resistência emocional, e muitas vezes a forma com que você apresenta o conteúdo acaba sendo mal entendido. Você tem N problemas envolvidos aí. E para esse tipo de situação, eu gosto de usar muito uma leitura da linguagem corporal da pessoa para saber como que eu devo fazer a abordagem em relação a ela, de algum conceito que eu queira explicar, de alguma mudança que eu gostaria de propor. Tá? Basicamente, nós temos, segundo o próprio livro, que eu recomendo a leitura, obviamente não vou conseguir fazer um resumo, nada que preste em 5 ou 10 minutos, mas você tem 3 animais que vivem dentro de você. Tá? Você tem o boi, a águia e o leão. Cada um deles vai representar uma faceta da sua personalidade, do que você é, das coisas que você faz, das coisas que você quer. Por exemplo, o boi é aquela coisa mais instintiva, sabe? É um prazer mais carnal, um prazer corporal. Um exemplo, vocês já viram uma mulher olhando joias numa vitrine? Quando ela quer? Boca. Boca é prazer sensorial. É uma coisa carnal, é um prazer simples. É o boi falando. Esse é o boi tomou o domínio. É uma situação comum, muito comum. Nós mesmos, comer. Comer não dá prazer? Claro que dá. Por quê? Começa por um ponto sensorial que é a boca, que aliás é uma das primeiras fases da criança. Uma das primeiras coisas que ela descobre é a boca dela, na fase oral. Então, tem muito a ver com essa parte instintiva. Tá? A parte da águia é a parte da mente, a parte da intelecção, a parte da lógica, da razão. Então, logicamente, é fácil de entender, quando a águia está dominando é quando a pessoa está sendo extremamente racional. E racionalizar pode ser um mecanismo de defesa. Tenho certeza que todos nós aqui nessa sala já racionalizamos questões que não deveríamos. Né? Aliás, isso é muito fácil. Por isso que é um mecanismo, ainda mais que a gente trabalha com questões... Trabalha muito com lógica, trabalha muito com conceito abstrato, com abstração, com intelecção. Então é meio que natural que a gente tenda, eu pelo menos, tendo a racionalizar muitas coisas. E realmente a vida de casado me ensinou muito isso, sabe? Aprendi muito com a minha esposa. Mas né, eu falo até num tom jocoso, mas não é sério isso. Eu aprendi a ser uma pessoa muito mais atenção à emoção dos outros depois que eu comecei a conviver com a minha esposa. Foi um negócio assim fantástico, assim, é um divisor de águas na minha vida. E aí o terceiro animal é o leão, que é a parte da emoção, do coração, da bravura, a coisa, realmente é o oposto da águia, né? Aquela coisa onde assume-se uma parte mais de sensação, de instinto, de emoção, de choro, de raiva, de alegria, de amor. Sim. O amor, logicamente, uma coisa não é tão binária. Os animais, eles vivem sempre em conflito dentro da gente. Isso se manifesta, por exemplo, na linguagem corporal. Uma mulher que faz assim, olhando uma vitrine, mão no peito, emoção. Sensorial. Prazer simples. Com uma emoção, com um engajamento emocional aquilo. Esse é um exemplo. Até o fumante. Que obviamente é muita sacanagem você querer reduzir todos os fumantes, não, prazer oral. É obviamente muito calhorda isso, eu não sou um psicoterapeuta, eu não sou formado em psicologia. A questão é que, alguns casos pode ser verdade, tá? É um tipo de exemplo das coisas que pode acontecer. Braços cruzados, defensibilidade, direção dos pés, é um negócio que você consegue entender muito, por exemplo, quando você está conversando com alguém. Tive uma história que foi engraçada. Eu trabalhei numa consultoria por um tempo bem limitado, onde estavam 2 colegas meus, né? A gente foi no cliente e um dos caras que estavam comigo era um cara muito agressivo, muito na paulada, de dar várias invertidas, de ser sarcástico, ser irônico, que aliás era o assunto que eu queria falar. Eu queria falar sobre a ironia e o sarcasmo podem ser nocivos, mas não deu para me preparar.
E o outro já era um cara com um approach muito mais empático, de ouvir mesmo, de tentar buscar alternativas, de ouvir, tentar sentir o que a pessoa está sentindo, se colocar nos pés dela e ver como que pode ser entendida, esses temores podem ser trabalhados, né? E cara, foi um exercício fantástico, porque eu tinha acabado de conhecer o livro e isso aconteceu. Foi assim, parece que se eu não tivesse combinado não teria dado tão certo. A menina falando com o consultor mais ríspido, perna cruzada, os pés não estavam à direção, posição defensiva, posição retraída. Ela se sente ameaçada por causa dessa postura agressiva, dessa postura, não é assertiva, é incisiva mesmo, sabe? Desrespeitosa. E era engraçado que o outro chamava, eles estavam um na frente do outro, assim, olha lá. Se abria magicamente, é um negócio incrível. E é uma coisa que eu presto atenção, e o próprio livro cita, para você não tentar controlar, porque você não vai conseguir. Não faz sentido. Você controla em 5 segundos, porque você já volta à posição que você estava antes. É natural isso. Mas é legal, eu observava, os braços soltavam, o peito se abria, não tinha uma defesa às emoções, a cabeça se aproximava, a parte da intelecção, a parte da razão estava interessada no que ele tinha a dizer. A pessoa não estava se protegendo. Os pés estavam em direção, ela estava recebendo a informação de peito aberto. Ela não tinha que se defender do que estava vindo. Quando o outro consultor falava, era automático, cara. Parecia uma chavinha mesmo, de verdade. E isso foi uma coisa que, juntamente com o conhecimento do livro, me deu um estalo muito forte, muito intenso de tentar estudar isso. Isso me ajuda muito. Às vezes, você tem no livro, por exemplo, a parte que fala de harmonia, porque às vezes os sinais corporais não são harmônicos também. Você pode ter, por exemplo, um cara que está sendo, sei lá, uma posição extremamente sarcástica. Por exemplo, assim, alguém tirando um sarcasmo. Ela está sorrindo, é um sinal positivo. Mas ao mesmo tempo ela está se defendendo suas emoções, né, a parte mais do coração, a parte mais do peito, projetando a parte racional em cima, só que ela está sorrindo. Mas não é uma postura de alguém feliz, né? Por isso que esse livro te ajuda também a decodificar como que você deve tratar essas situações desarmônicas. Como que você afasta essa cortina de fumaça e entende o que a pessoa está sentindo, porque o corpo fala, o corpo grita. Sim, assim falar em questão, por exemplo, de doenças somáticas. Poxa, eu tenho uma dermatite aqui no nariz que, cara, deu estresse, vem pra cá, vem pro rosto inteiro. Eu acho que quem trabalha na lâmina me pegou umas épocas já viu meu rosto todo vermelho já. Também é o corpo falando. Logicamente, é uma outra âmbito de linguagem corporal, mas no âmbito de linguagem corporal, cara, é extremamente interessante ver o quão receptivo você está sendo ao sentimento de quem você está, do seu interlocutor, e se você está conseguindo passar a mensagem da forma mais adequada, com respeito, com compaixão. Outro livro também que eu já aproveitando o ensejo é a linguagem de comunicação não violenta. Por mais que ele tenha passado, o Giovanni Bassa lá da Lambda tem falado muito dele, e de fato é um livro fantástico. Eu, assim, também é outro divisor de águas que eu recomendo. E você somando esses dois livros, você trabalha muito a sua ferramental para entender o que o outro está sentindo. Eu tenho muita dificuldade com isso, admitidamente. Tipo, às vezes eu tenho muita dificuldade de me conectar com os outros. Né? Às vezes, sei lá, fico com raiva com uma certa facilidade. Mas esses livros me dão ferramentas para... Calma aí, vamos lá. O que essa pessoa está sentindo? Qual que é o problema dela? Vamos lá, vamos tentar extrair isso dela, vamos tentar conectar com ela. Isso tem me ajudado muito no meu trabalho e na minha vida pessoal. Então, gostaria de usar essa talk mais como recomendação. Leia esses dois livros porque é fantástico. É isso aí.